pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou estudante do último ano de nutrição e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a osteoporose. A osteoporose nada mais é do que uma perda acelerada de massa óssea, tá? Juntamente aí com uma deficiência de cálcio. A deficiência de cálcio vai causar a perda de massa óssea, tá? Isso acontece porque o cálcio e a vitamina D, eles são fatores importantíssimos para a saúde dos ossos, para o fortalecimento, enfim. Essa deficiência faz com que os ossos se tornem muito mais frágeis e mais quebradiços. Então, quem possui a doença tem sim mais facilidade para quebrar o osso, né? No caso, os lugares que são mais acometidos pela doença são punho, quadril e coluna, né? Então, por se tornarem muito frágeis, às vezes qualquer movimento brusco que a pessoa faz, ou um pequeno tombo, que normalmente não seria uma causa para quebrar o osso, a pessoa acaba quebrando. Dentre as causas que são mais comuns da doença, existe uma grande influência de fator genético, tá? E também ela acomete muito as mulheres, não só pelo processo de envelhecimento, como eu já havia dito, mas também por conta da menopausa, né? As mulheres que são acometidas aí pela menopausa têm uma deficiência no hormônio estrogênio e isso faz com que os ossos se tornem muito mais porosos. Outro fator também que pode levar à osteoporose é o uso contínuo de medicamentos como anticonvulsivantes, glicocorticoides, uma baixa ingestão de cálcio e vitamina D, uma vida sedentária. E dentre algumas doenças que podem levar à osteoporose se encontram a diabetes, artrite, alguma síndrome de má absorção, tá? Falando agora sobre os sintomas, em geral, quem possui a doença não possui sintomas nenhum, tá? São pessoas assintomáticas. O que acontece muitas vezes de uma maneira de conseguir identificar a osteoporose são através de exames, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, e também tem uma maneira de se identificar fisicamente. Muitos pacientes, normalmente que já estão ali em processo de envelhecimento, que chegam até o consultório, muitos médicos eles identificam uma cifose, né, que é uma curvatura ali da coluna, onde o paciente ele tem a perda da altura e fica um pouco mais curvado. Dessa maneira, muitos médicos conseguem identificar uma fratura na coluna, então dá o diagnóstico de osteoporose, tá? Lembrando que não são todos os casos, tá? Às vezes é só um processo de envelhecimento mesmo, natural, mas é uma maneira sim de conseguir identificar quem possui a doença. Bom, pessoal, meu nome é Vitor, eu sou estudante do último ano de nutrição da Unip. Como estava sendo falado sobre a osteoporose, eu vou dar continuidade falando um pouco sobre o cálcio, que é esse mineral aí de grande importância nessa doença e principalmente na saúde óssea. Mas eu vou falar um pouco de números. Você sabe qual que é a quantidade ideal da ingestão desse mineral? Então, acima dos 51 anos, fica aí em torno de 1,2 gramas de cálcio, ou também 1.200 miligramas. Mas por que em miligramas? Porque, por se tratar de um mineral, ele não está em grandes quantidades nos alimentos. Então, quando você encontra, ele é visto nessa quantidade, miligramas, tá? Mas isso é um detalhe. O que muito se fala é sobre o leite, a importância do leite, o leite que é como se apresenta a maior quantidade desse mineral, mas na verdade o que acontece é que o leite apresenta uma grande biodisponibilidade. O que é isso? É como o nosso corpo absorve, então ele tem uma facilidade para absorver esse cálcio. O leite apresenta algumas substâncias que facilitam a absorção do cálcio lá no intestino, fazendo com que o nosso corpo aproveite de uma forma mais eficiente esse cálcio no alimento, que está não só no leite, mas também nos queijos,
no requeijão, entre outras coisas. Mas também existem outros alimentos que são fonte de cálcio, como os vegetais de folha escura, sendo couve, espinafre, mas também grão de bico, a soja, a sardinha. A sardinha tem uma grande quantidade de cálcio. Então, assim, você não precisa ficar preso só no leite. Se você não gosta, ou se você tem algum problema gastrointestinal, algum desconforto, você pode optar por outros alimentos. Então, por exemplo, fazer alguma receita com uma sardinha, com um grão de bico, com essas folhas, de uma forma geral, que vai ser explicado daqui a pouco, um pouco mais, sobre esses alimentos, trabalhando aí de forma em conjunto, são extremamente eficazes nesse consumo de cálcio, tá? Mas a osteoporose, o tratamento, não fica só no cálcio. É muito importante também a prática de atividade física. E se tratando de idoso, o mais comum é realizar uma caminhada, a hidroginástica. Em alguns casos, é possível até colocar uns exercícios com peso, que já tem comprovação também da sua eficácia na saúde óssea. Mas também não podemos esquecer de exercícios que ajudam no equilíbrio, na coordenação, porque isso, mesmo que você tenha algum problema no osso, vai te ajudar a dar mais confiança na hora de andar, evitando quedas e, consequentemente, evitando a quebra de alguma parte. Porém, muito cuidado. Todas as atividades físicas devem ter tanto a indicação médica quanto o acompanhamento de um profissional da área, no caso um educador físico ou até mesmo um fisioterapeuta, tá bom? Não vai fazer nada sozinho. Olá pessoal, eu sou a Alice, sou estudante do último ano de nutrição da Unip. Hoje eu quero falar com vocês sobre combinações de alimentos que podem ajudar ou atrapalhar na absorção do cálcio do nosso organismo. O cálcio é um mineral muito encontrado nos queijos, nos leites e nos iogurtes, mas também pode ser encontrado na sardinha enlatada em óleo, no brócolis, no espinafre, no feijão e na couve. O feijão e o espinafre possuem substâncias naturalmente encontradas neles que se chamam oxalato e fitato. Essas duas substâncias podem atrapalhar na absorção do cálcio no nosso organismo, mas é possível que a gente retire essa substância dentro desses alimentos. Para que a gente possa retirar essas substâncias desses alimentos, nós devemos deixar eles de molho na água quente. O feijão, a gente deve deixar ele de molho durante 1 hora, para que possa retirar todas essas substâncias que atrapalham a absorção do cálcio no nosso organismo. E depois disso, nós devemos jogar toda essa água fora, porque é nessa água que vai ficar essa substância. Já o espinafre, por ser uma folha, a gente deve deixar ele de molho na água quente por apenas 3 minutos. Esse tempo é suficiente para retirar essa substância desse alimento. Logo depois também descarta essa água, que ela também não pode ser utilizada porque vai estar contendo essas substâncias. E depois disso a gente pode preparar o alimento da forma comum. Para que possamos fixar melhor o cálcio nos nossos ossos, precisamos consumir alimentos que sejam fonte de vitamina D. São alimentos fontes de vitamina D, leite integral, ovos, manteiga e carnes. É importante lembrar que a vitamina D, para estar ativa no nosso organismo, precisamos tomar sol todos os dias durante 15 minutos. 15 minutos são suficientes para ativar a nossa vitamina D no organismo. E os horários melhores para ativar essa vitamina são os horários das 10 horas da manhã ao meio-dia, só 15 minutinhos, ou das 3 horas da tarde às 4:30 da tarde. Outra vitamina importante para a saúde dos nossos ossos é a vitamina K. Ela é importante porque ela é que ajuda na fabricação das proteínas que estão dentro dos nossos ossos. A vitamina K, ela é encontrada em vegetais verdes escuros, como o brócolis, o espinafre, o agrião
e a acelga. Ela também é encontrada em fibras como a aveia e o pão integral, e também em leites fermentados e queijos fermentados, como a ricota. O magnésio é um outro mineral que também ajuda na saúde dos nossos ossos, porque é ele quem vai ajudar na rigidez dos ossos. O magnésio ele é encontrado no abacate, na banana, no espinafre e na acelga. O potássio é outro mineral que pode ajudar muito, porque ele vai ajudar a diminuir a excreção ou eliminação do cálcio no nosso organismo. Os alimentos fontes de potássio são a banana, a sardinha, a carne de vaca, o feijão carioca, a folha de beterraba cozida, o tomate e o abacate. Então, com o consumo da vitamina D, da vitamina K, do magnésio e do potássio, junto com o consumo de alimentos ricos em cálcio, a gente pode prevenir a osteoporose.